Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Eu quero deixar para vocês um pouco do meu testemunho a pedido dos meus seguidores e dos meus amigos. Eu quero dizer para você que tem chamada de Deus, não fuja, não corra, o melhor se fazer é obedecer à voz de Deus. Porque se não obedecer, a experiência não é boa. E comigo foi assim. Eu tenho 12 anos de crente e o Senhor, desde quando eu me converti, que usava vasos para mim, que queria me usar na sua obra, que queria me usar através da sua palavra para pregar o seu evangelho. E eu vivia correndo desse chamado, até porque eu lia um versículo bíblico e eu não conseguia nem dizer o significado daquele versículo, eu não conseguia nem narrar a Bíblia direito, eu não conseguia nem saber o que era contexto bíblico, nada. Simplesmente, sabe, uma pessoa toda atrapalhada. Acho que até hoje eu ainda sou um pouco atrapalhada, porque tem horas que eu digo, meu Deus, como foi que o Senhor me escolheu para pregar, Jesus? Porque pense num negocinho difícil. Para quem acha fácil, amém para você, mas para mim não é fácil. E assim, eu vivi correndo dessa chamada. Após um tempo, né, depois vou contar meu testemunho sobre como eu conheci meu varão e como foi que o Senhor me deu ele através de uma oração. Eu casei, e quando eu casei, meu esposo é muito crente. Ele ora, ele busca, ele é muito ativo na obra. Então, um homem de Deus que é ativo na obra, ele também quer uma mulher de Deus também ativa na obra, né? Mas eu não queria compromisso. Eu queria apenas ir para a igreja de domingo, normal, e não ter aquele compromisso, porque quem prega, quem canta, tem que estar em oração, tem que estar em jejum, tem que ter uma vida consagrada, tem que renunciar, você tem que orar, você tem que estar pronto. Eu queria trabalhar para construir um bem material, né, para viver bem financeiramente. Eu tinha uma visão totalmente material, espiritualidade para mim só ir para a igreja. E o Senhor começou a cobrar de mim. Montei um salão de beleza, dei curso de cabeleireira e fechei a empresa. Então, quando eu tive meu filho, ele pequenininho, né? Fechei por conta disso, tá, gente? Que eu tive meu filho e por ele ser muito pequeno, para estar amamentando e tal, para mim era difícil trabalhar com química. Como eu não tinha ajuda nenhuma, minha mãe mora no interior, só era eu e meu esposo, ficava muito difícil para mim trabalhar no salão e cuidar dele. Então eu fui orar ao Senhor que me desse um emprego, uma profissão nova, para que desse para me conciliar os tempos, que eu conseguisse trabalhar, cuidar do meu filho e ficar em casa. Porque penso na pessoa caseira, acho que já faço parte dos móveis da casa. Então, após 7 dias de jejum, o Senhor me mandou comprar uma pasta americana. Eu comprei a pasta americana e eu decorei o bolo perfeitamente. O bolo naquele tempo não existia ainda o ganache, ficou perfeito. Então eu comecei a trabalhar com bolos decorados. Meu esposo, como é físico e ele entende muito bem de matemática e cálculos, ele começou a calcular a massa e ele fez uma massa perfeita através dos cálculos. E ele ficava com a parte da massa e eu ficava com a parte da decoração. Então a gente começou a trabalhar e o negócio cresceu e o Senhor abençoou, comecei a prosperar, eu comecei a ter clientes muito bons, clientes de alta sociedade, e pela clientela que eu tinha, requeria muito que eu fosse morar num bairro nobre daqui de Maceió, da Jatiuca, justamente por conta da minha clientela ser toda de lá. Então a gente mudou, foi para um apartamento bom lá na Avenida Jatiuca, muita gente conhece, e a gente foi viver lá e muito bem, graças a Deus a gente prosperou, foi abençoado, mas eu não queria negócio de jeito nenhum com a obra, pregar nem passava na minha cabeça. E o meu esposo, ele começou a cobrar isso de mim. Muitas das vezes quando ele estava fazendo a massa, ele olhava para mim e ele dizia, Aline, Deus tem falado com você, eu vejo você usando os vasos, dizendo que tem negócio com você na obra, mas eu não vejo você preocupada, você só quer saber de trabalhar. E muitas das vezes a minha resposta para ele era a seguinte, Deus já tem muita gente para usar, já tem muita gente para fazer a obra, o Senhor não precisa de mim. Rebeldia pura. E o Senhor não se agradou e o negócio começou a ficar apertado. Nós começamos a ter muitos problemas, eram problemas pequenos, coisas mínimas, que não precisava discussões nem nada. Mas do nada os clientes reclamavam de um pontinho que faltava na flor,
faltou um pontinho na flor e me esculhambava. Era uma situação bem desgastante. A pasta americana, quando você trabalha com pasta americana, quem trabalha sabe que o rosa, ele desbota muito. Se ele for sair da casa da boleira, exemplo, da confeiteira, à tarde, for pegar a bola à tarde, só no discurso, no percurso de pegar na casa da boleira e levar para sua casa, pela luz do sol, a luz natural, só a luz natural, ele desbota. Ele sai de uma cor da casa da confeiteira e chega outra cor na casa do cliente. Então, mesmo explicando isso, era problema. O povo arrumava problema. Se não bastasse, os bolos começavam a entronchar tudo. Era toda a dificuldade para fazer. E quando a gente finalizava, o bolo, mesmo com a estrutura, mesmo com os pauzinhos, mesmo com toda a estrutura montada, ele preparado para suportar o peso de cima, ele entronchava. Eu sempre fazia assim. Se o bolo de cima fosse 15 centímetros, com a medição da régua, eu media 15 centímetros no diâmetro do de baixo e colocava os pauzinhos, geralmente 4 e mais 2 do lado para ele ficar o peso espalhado. E no meio também. Eu fazia um negócio bem feito, mas o bolo entronchava. Aí tinha que refazer. Se eu comprasse salgados para revender, o povo não me entregava. Aí o problema vinha para quem? Para mim, que estava repassando. Muitas das vezes vinham salgados estragados. O cliente esculhambava quem? Eu. Então, assim, eram muitos problemas. Começou a surgir uma perseguição muito grande. As pessoas começaram a se incomodar porque a gente fazia bolo, né, no condomínio. Então, assim, foi um problema atrás do outro. E eu comecei a decorar bolos chorando, aflita, porque eu não estava aguentando aquela situação. E em uma dessas minhas angústias, eu sonhei que eu descia do elevador e o meu cabelo estava bem horrível, né? Há 5 anos atrás, no caso, em 2015, que ainda não estava na moda esses cabelos black, né? Afro, esses cabelos afros, não estava na moda, né? Eu, particularmente, eu não gosto. Eu gosto do meu cabelo assim, liso, é uma escolha minha, Aline Leal. Eu tenho o direito de escolher como eu quero usar o meu cabelo. Não tenho nada contra com quem gosta do cabelo afro, né? É uma escolha sua, não tenho nada contra. Pode ficar com seu cabelo afro, mas eu não gosto. Então, quando eu sonhei, eu comecei a entender que não estava certo, alguma coisa estava errada. Desculpa aí com o barulho, tá, gente? Que a minha mãe tá aqui, os meus filhos, bem, vocês estão brincando. Aí, o que é que acontece? Eu comecei a saber que Deus estava chamando minha atenção, porque eram muitos problemas, muitos problemas. Então, de repente, os clientes começaram a sumir, não comprar. E em uma dessas questões, quando eu vi que tinha algo errado, porque o trabalho da gente era bom, tudo bom, e os clientes começaram a fugir, não compravam, eu fui orar para perguntar a Deus o que estava acontecendo. Quando eu fui orar, eu escutei o Senhor falando comigo, dizendo, já veio orar? Eu uso meus vasos, que eu tenho negócio com você na obra e você não está nem preocupada. Então, eu comecei a chorar, ali de joelhos, no quarto do apartamento. E o Senhor falava comigo, hoje eu te dou uma escolha. E quando eu olhei para cima, o Senhor abriu minha visão. E eu vi que vinha descendo algo do céu. E era algo pequeno, e foi descendo, que chegou na minha frente, eu vi que foi ficando maior e era uma cama de solteiro. A cama ficou em pé e depois ela deitou. Uma cama mesmo de solteiro. Se você não acredita, o problema é seu. Pode sair, tchau. Mas aqui é para quem acredita em testemunhos. E quando eu olhei, eu disse, Senhor, por que essa cama? E o Senhor falou para mim, eu tenho usado vaso que tem um negócio com você na obra. E você não está nem aí para a minha obra. Hoje eu te dou o direito de escolha. Ou você faz a minha obra, ou o que eu tenho para você é um espírito de loucura. E eu vou te colocar na cama, no leito desta cama. E o seu marido, meu varão, eu vou dar a outra que queria fazer a minha obra. Aí tem pessoas que vão dizer, mas Jesus é amor. Jesus vai falar isso, eu te convido a conhecer o Deus da Bíblia, não de ouvir falar, mas de você sentir
de ter intimidade com Ele no jejum e na oração. O nosso Deus é amor, mas nosso Deus é justiça. Nosso Deus é um Deus terrível. Ele é um Deus que ele é um Deus justo, mas ele é um Deus que aqueles que ele tem compromisso com ele, aqueles que têm chamada para a obra, não adianta fugir. Nós temos um exemplo lá na Bíblia de Jonas. O Senhor havia dado uma ordem a ele para ir até Nínive pregar contra aquela cidade. E nós vemos que Jonas, ele simplesmente se desviou do que Deus mandou ele fazer, da ordem de Deus, a ordenança de Deus. E podemos ver o que ele levou: um profeta rebelde, um profeta na contramão, um profeta totalmente troncho, que desobedeceu a Deus. E todo mundo sabe o que aconteceu com Jonas. Então, na minha, na tua vida, não é diferente. O Senhor, ele nos chamou para uma obra, para uma grande obra. Então, não adianta fugir, porque querendo ou não, nós vamos fazer a vontade dele. Então, o meu varão, que orei muito no monte, né? Outro dia aqui eu deixarei outro vídeo falando sobre isso. Então, eu escolhi naquele dia, eu disse: não, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Eu não quero mais andar na contramão, eu não quero mais ser rebelde, eu quero fazer a tua vontade. A partir de hoje eu escolho pregar. Se é para pregar, eu prego. O que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer a tua obra. Então, nesse dia eu fiz a minha escolha. Foi em outubro de 2014. Outubro de 2014, foi 2015, eu não me recordo muito bem, né? A idade, gente, a gente fica meio assim, não lembra nem das datas mais. Então, eu escolhi fazer a obra de Deus. Então, justamente nesse dia, eu escolhi fazer a obra. Quando eu levanto do quarto, decidida a fazer a obra, o meu esposo estava lendo a Bíblia no sofá. Quando eu me levanto, decidida a fazer a obra, quando eu chego na cozinha do prédio, do apartamento, para pegar água, para tomar, para contar ao meu esposo da experiência que eu tinha tido com Deus. Meu esposo estava lendo a Bíblia, quando ele se levanta, eu de costas, eu escutei quando ele fez ai. Aí, quando eu olhei para trás, que eu olhei para o meu esposo, eu não acreditei no que eu estava vendo. Meu esposo, ele estava parecendo um S. A coluna dele ficou troncha, um negócio horrível. Praticamente um S mesmo. E ele reclamava muito da coluna. A gente foi de uma hora para outra. Muita gente que me conhece, muita gente que participou, muita gente que me ajudou nesse período sabe do que eu estou falando. E o pessoal ficou assustado. E ali eu disse: Senhor, o que é isso? O Senhor falou para mim: processo. Você acabou de escolher fazer a minha obra, então começou o processo na sua vida. Você acha que vai fazer a minha obra sem experiência? Ou você acha que vai fazer a minha obra sem passar processo? Então, para não demorar muito, né? Já estou concluindo. Foi muito difícil. Meu esposo, ele ficava rastejando no chão, né? Nós fomos expulsos do apartamento por falta de dinheiro, porque os clientes não compravam mais. Tudo sumiu, o Senhor fechou as portas, porque Ele é o dono da porta, Ele quem abre, Ele quem fecha. Nós não fazemos o nosso querer. Você trabalha, você pode até não acreditar no Senhor, mas a porta foi o Senhor que abriu. A hora que Ele quiser, Ele fecha e você simplesmente fica sem trabalhar. Então o Senhor fechou a porta, eu fui expulsa, sem ter para onde ir. Eu fui orar ao Senhor, digo: Senhor, me dá uma porta de escape. Eu tenho um filho pequeno, meu filho na época tinha um ano e alguns meses. Então foi muito angustiante para mim. Gente, chegou a faltar o leite do meu filho, eu não tinha dinheiro para comprar. Toda mãe sabe que isso é angustiante. Meu marido doente, troncho. Então o Senhor mandou ir numa rua lá da Jatiuca, usou uma irmã, uma mulher, aliás, crente não, eu chamo de irmã, que eu costumo chamar por de irmã. E ela estava alugando uma casa, ela deixou a gente entrar na casa sem fiança, né? Se ela chegar a ver esse vídeo, que Deus abençoe tua vida, nega, você foi usada por Deus para nos abençoar nesse tempo. E a gente entrou sem fiança, o meu esposo troncho da coluna, eu com um bebê pequeno. Tinha apenas algumas agendas de bolo para cumprir. Eu acho que só tinha 2 bolos pagos.
E assim, foi um período muito difícil, eu chorava, eu vivia angustiada, não tinha ninguém para contar, a minha família não tem condições, não tinha condições de ajudar. Então, quando eu me vi que eu não tinha nada em casa, eu fui orar para o Senhor mandar. Como é que eu vou pregar falando de providência se eu não vivi a providência de Deus? Então, é muito importante, quem prega, ele passa processo, quem tem negócio com Deus na obra, ele passa processo, porque quando ele vai pregar aquilo que ele vive. Quando ele fala que Deus manda, ele fala que Deus manda com convicção, com certeza, porque ele viveu. Não é uma coisa que é conversa de carochinha, não, é uma certeza, porque nós sabemos que o nosso Deus manda. Então fui orar para o Senhor mandar. O Senhor, não tenho dinheiro para comprar o leite do meu filho. Não tem nada na minha casa para me comer. Jesus, tem misericórdia de mim. Meu marido está doente. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho ninguém aqui. Então, tinha uma jovem na igreja que o pai dela é presbítero. E ela era muito crua. Desse jovem, a maioria, né, que tem na igreja, que é um pezinho na igreja, um pezinho no mundo, assim, não muito decidido. Então o Senhor falou com ela, ela ligou para mim, disse que o Senhor tinha falado com ela. Eu disse, deixa Deus te usar. Ela foi na minha casa, me abençoou com uma feira que durou 2 meses. Eu fui para o ciclo de oração com meu esposo troncho, que eu precisava ter uma resposta de Deus, se ele ia ficar bom, como era esse processo. E quando eu fui para o ciclo de oração da Jatiuca, da igreja que eu congreguei, Deus usou uma irmã para mim lá e disse que ia me levar para a terra onde eu nasci, e que o Senhor ia levantar meu ministério lá e que depois ia nos trazer de volta para Maceió. Então, passaram 15 dias, eu não queria ir para a minha cidade natal, né, que é União dos Palmares. E eu comecei a lutar com Deus. Eu disse, Senhor, eu vou, mas se o Senhor mandar tudo de graça, carro, tudo, porque eu não tenho dinheiro para nada, e veio. Minha mãe ligou para mim, disse que já tinha conseguido carro. A família lá em União fez uma vaquinha para pagar o aluguel de 250, se eu não estou enganado. E a gente foi para lá, para a União dos Palmares. Né, passamos um período lá, ele doente da coluna ainda. E esse período que a gente passou lá, eu ainda fui fazer Face para vender bolo, meu juízo. E não adiantava, não vendia nada, a porta estava fechada. Foi quando o Senhor falou comigo, você escolheu fazer a minha obra, então você não vai trabalhar. Você vai estudar a Bíblia, você vai orar, jejuar. Como é que você quer pregar se você não sabe Bíblia? Então, meu esposo ele começou a trabalhar o dia todo, mesmo troncho da coluna, né? Ninguém sabia que ele estava doente, porque ele não dizia lá na escola, justamente para não ter nenhum problema, com medo de perder o emprego. Só que ele não sabia que era um direito dele ter a licença. A gente, às vezes, porque é leigo, não sabe os nossos direitos, a gente acaba até passando desapercebido das coisas. Então, assim, mas foi o trabalhar de Deus, foi tudo perfeito. Eu passei 1 ano e 9 meses morando em União dos Palmares, sem trabalhar, apenas estudando a Bíblia, lendo a Bíblia para aprender a pregar a palavra de Deus. E o Senhor começou a mandar convite aqui, convite ali, para mim desenvolvendo o ministério. Gente, é muito difícil, não tem um porquê da gente se gabar, de querer ser, de querer exibir. É muito difícil pregar a palavra de Deus. Então, assim, eu comecei a pregar, né, a agarrar esse ministério, a ter amor pela obra, a ter desejo de pregar. Muitas das vezes eu ia para as agendas, eu ia com meu esposo e a gente ia evangelizando no meio do caminho, para quando chegar lá, a pregar a palavra. Aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Meu esposo passou 6 meses sem receber, ele é funcionário público. E todo mundo sabe que um funcionário público concursado, o dinheiro dele é certo, mas deu um problema e ele ficou 6 meses sem receber. Mas durante esses 6 meses o Senhor proveu todos os pagamentos do nosso aluguel. O Senhor sempre usava alguém para pagar, o Senhor sempre usava alguém para fazer uma feira, o Senhor sempre usava alguém para dar o leite do menino, o Senhor sempre usava alguém para dar a fralda do meu filho. Não deixou faltar nada. Então, quando passou esse período, o Senhor usou vaso para mim e disse que eu ia voltar para Maceió, não como eu estava pensando, mas da forma que o Senhor tinha planejado. E que eu começasse
a me despedir, porque a saudade ia ser grande, porque de uma certa forma a gente começar a se acostumar com as pessoas. Então, eu não esperava, o Senhor criou um reboliço. A gente veio para Maceió. E assim, eu já estava um pouco conhecida, porque na cidade de União dos Palmares eu já tinha andado num monte de igrejas. Acho que não tem igrejas que eu não preguei lá, é muito difícil. Se tiver uma ou duas igrejas que eu não fui, a gente andou bastante lá em União dos Palmares. Muita gente nos conhece lá, a gente ficou bastante conhecido lá, o ministério, como o Senhor havia falado, e nos trouxe para Maceió. Passamos um mês, né, em Maceió, que foi em 2017, dia 29 de agosto, a gente voltou para Maceió. Passamos um mês no Eustáquio Gomes, depois o Senhor nos levou de volta para Jatiuca e o Senhor começou a restituir tudo que a gente havia perdido. O Senhor, Ele começou a nos abençoar, o Senhor nos deu a empresa de bolo de volta, o Senhor nos colocou para morar em um lugar bom novamente, passamos 3 anos em um local bom lá na Ponta Verde. O Senhor nos abençoou, nós começamos a prosperar de novo, só que dessa vez eu decidi fazer a obra do Senhor. E o Senhor, Ele começou a nos abençoar. E há pouco tempo eu decidi parar e trabalhar com bolos, que meus clientes sabem, para fazer a obra. Desta vez não foi o Senhor que fechou a porta, o Senhor me mandou fazer uma escolha. Se eu quisesse fazer a obra dele, me dedicar no jejum, na oração, para que ele venha usar a minha vida, para que vidas iam ser alcançadas pelo seu evangelho, para que vidas iam ser restauradas, para que vidas iam ser libertas através da minha vida. E para isso requer uma renúncia, requer uma dedicação, requer mais tempo, porque quem trabalha com bolo sabe, gente, é muito difícil. Você, para fazer um bolo, você tem que começar a fazer um dia antes. No caso, se o bolo for para o sábado, você tem que começar ali na sexta-feira. Aí tem todo o período da massa, todo o período da montagem, todo o período do ganache. Aí tem a parte da decoração, que tem bolos que eu passo 4, 5, 6 horas decorando. E durante esse período, quando termino de decorar, aí vem um cansaço. E se não bastasse, ainda tem a casa para arrumar toda a bagunça, porque quem trabalha com bolo suja tudo. Você suja todos os talheres, já chegamos a sujar todos os nossos pratos, gente. É uma loucura. Então, muitas das vezes, quando eu começo a trabalhar, eu começava na quinta-feira e terminava no domingo. Aí ficava o período da segunda, eu não tinha coragem de fazer nada, de pegar na Bíblia, de estudar nada, porque é muito cansativo. Muitas das vezes eu peguei a agenda, eu ia pregar nos lugares na sexta-feira e eu ia pregar e já ficava em casa 2 bolos montados para quando eu chegar da igreja 10 horas da noite eu ainda ia decorar bolo. Então muitas das vezes eu ia dormir 3 horas da manhã, né, decorando. Outras vezes, quando a agenda era no domingo, para mim o pior dia da agenda era no domingo, porque eu já estava com a mente cansada de trabalhar a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, que eram os dias das entregas. Então, assim, quando eu ia pregar à noite, gente, era um cansaço muito grande, eu não rendia. Muitas das vezes, quando eu ia pregar, às vezes eu falava coisas sobre coisas, eu tropeçava, porque eu não conseguia ter uma conexão melhor com a palavra de Deus, justamente por causa do cansaço. Aí eu não conseguia render, não narrava bem, não estava rendendo. Então eu comecei a sentir uma cobrança de Deus. Então o que eu fiz? Me mudei, né? Devido à pandemia a gente se mudou, veio morar no Eustáquio Gomes, para mim me dedicar mais à obra de Deus. E eu escolhi, né, fechar a empresa dos bolos, né, tudo certinho, cumprindo todas as coisas que o cliente pagou. Os clientes pagou o bolo, aqueles que pagaram vão receber, sem problema nenhum. Meus clientes aceitaram numa boa, entenderam, muitos apoiam o meu ministério, para assim eu poder ter tempo de orar, ter tempo de ler a Bíblia, né? Ter tempo que o Senhor me mandar fazer uma oração na casa de alguém, eu ir interceder pela vida de alguém, jejuar pela vida de alguém e poder ver o Senhor fazer. Então eu estou começando a ver o Senhor agir na vida das pessoas através da minha vida. Então é gratificante isso. Não tem dinheiro que pague esse privilégio de ser usado por Deus. Não é para a gente se achar, não é para a gente se amostrar, mas é para a gente ser
grato a Deus, ter gratidão. A palavra que eu tenho é gratidão. Mesmo com toda falha, com tudo que eu tenho, porque eu não sou perfeita, mas o Senhor tem me usado com a sua misericórdia na sua obra. Então eu digo a você, se você tem chamada de pregar, você não espere o Senhor apertar, você não espere o Senhor criar a situação para você ir fazer a vontade dele. Aceite o que Deus tem para a tua vida, amém? Espero que através da minha vida, a tua vida seja edificada, que através da minha vida você venha aceitar o chamado de Deus, que através do meu testemunho você venha saber que a chamada de Deus é coisa séria. Nós somos chamados para uma grande obra e estamos aqui não para fazer o que queremos, mas para fazer a vontade do Senhor. Então, que o Senhor abençoe a tua vida grandemente. Depois eu estarei deixando o vídeo aqui sobre como eu conheci meu esposo. Para muitas mulheres que querem um varão de Deus, fazer o que eu fiz foi na base da oração. E o Senhor, Ele mandou. Que o Senhor abençoe a tua vida grandemente. Compartilhe para que outras vidas venham ser alcançadas através do meu testemunho. Amém? Que o Senhor abençoe você. A paz do Senhor.